Vamos agora, irmãos, para o Novo Testamento, ouvirmos o Evangelho de Cristo também lá, no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5. Obrigado, irmão. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nós suplicamos o Teu favor nessa noite, quando falaremos essa noite pela última vez, na exposição da Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as riquezas, a glória do Evangelho de Cristo nas Sagradas Escrituras. Faz isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A pregação do Evangelho, irmãos, ela é tida por muitos como sendo a pregação evangelística. É o que as pessoas confundem muito, pregar o Evangelho de Cristo com pregação meramente evangelística. Isto é aquela pregação que busca salvar o pecador e não tem problema nenhum, é uma grande bênção. Toda a pregação, ela tem por objetivo, de fato, confrontar o pecador e trazê-lo a Cristo por meio do arrependimento no poder do Evangelho, isso é claro. Mas quando o indivíduo pensa dessa maneira, normalmente, ele pensa em pregar o básico, aquilo que se chama comumente o feijão com arroz. Então, pregar o Evangelho é pregar que Jesus Cristo salva, você é pecador, isso é glorioso em si. Mas por que é assim? Qual é a verdade que nós temos que descreve essa proclamação? O que é que ocorre para que seja assim a proclamação do Evangelho? Então, eu olho para esse texto de Paulo aqui, particularmente nessa seção dos versos 1 a 5, e quando você escuta Paulo dizendo, olha, eu não quis saber outra coisa no meio de vós, senão a Cristo e este crucificado. Então, alguém pode imaginar que Paulo aqui está dizendo, eu quero só pregar para vocês o básico do básico, o feijão com arroz, e eu não quero entrar em muitos problemas teológicos. E as pessoas confundem isso, elas acham que pregar Cristo crucificado é pregar o básico do básico do básico. É um grande equívoco, irmãos. Você imagina, não é? Diante da declaração dada por Pedro tendo essa revelação da parte de Deus, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele diz, ora, é em cima dessa gloriosa verdade, Pedro, que a igreja vai ser edificada. E aí ele diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa dizer que a igreja, o ataque de Satanás é contra a cristologia em última instância. Então, por que as maiores crises da história, ela se dá acerca de quem é Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, e nós pregamos a Cristo, mas não sabemos quem Ele é. Nós proclamamos o Evangelho e não sabemos por que aquele que morreu por mim precisava ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então não basta apenas eu entender que tem que pregar o Evangelho, eu preciso compreender as profundezas dessa verdade. Eu preciso compreender as profundezas dessa verdade, meus irmãos. Uma vez eu vinha de Garanhuns, da cidade próximo de Recife,
Eu dava aula no Instituto Bíblico do Norte lá, e vinha de ônibus para a cidade do Recife, e um dia sentou ao meu lado um determinado indivíduo que começou a pregar o evangelho, não do meu lado, na poltrona da frente. Ele começou a pregar o evangelho para alguém que sentou do lado dele. E aquilo, eu estava lendo o livro, eu parei para ouvir, ele pregou o evangelho, eu achei tão extraordinário aquilo, e até me envergonhei, dizendo quantas pessoas sentaram aqui ao meu lado, eu não me preocupei, eu não falei de Cristo para essas pessoas. E aí, terminou aquele momento, eu procurei, ainda no ônibus, para mostrar, me declarei como um crente, eu não disse que era pastor, eu falei, eu sou um crente também no Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei impressionado com o desejo do seu coração em pregar e falar de Cristo para as pessoas. E aí começamos a conversar, e aí no meio da conversa eu perguntei para ele o que ele cria. Ele não quis me responder. Eu achei estranho, falei, mas o que você crê sobre Cristo? Ele não quis me falar. Aí eu fiz as perguntas da Santa Ceia. Você crê que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, o Filho de Deus unigênito? Ele diz, veja, você crê na doutrina da Trindade? Ele disse, veja, não como vocês. Eu disse, meu Senhor da glória, esse homem estava envenenando a alma de uma pessoa, e eu imaginando que ele era meu irmão, ele é filho de Satanás, porque não crê em Cristo, como Ele é, como Ele se revela na Escritura. Ele crê no Cristo que Ele concebeu na mente dele. O líder da igreja dele odiava seminário, disse que não podia fazer seminário. Eu disse, sabe por que seu líder não ama seminário, nem estudar? Porque isso que você crê é uma heresia, e já foi condenado isso na história da igreja. Se você estudar, você vai saber que você está pregando uma heresia. Aquela amizade quase termina em tragédia ali, mas chegamos bem, estou aqui anos depois. Detalhe, ele era policial militar, só para explicar isso. Mas, graças a Deus, irmãos, aquilo me serviu como uma lição. A pessoa fala de Cristo, que Cristo? O que é que você crê de fato? Quem é o Senhor que você crê? Que evangelho você creu? O apóstolo Paulo aqui, ele nos ajuda a entender algumas questões que eu queria trabalhar com vocês hoje, irmãos. O evangelho de Cristo, ele é suficiente para salvar o pecador e para edificar a igreja de Cristo. Não é apenas para a evangelização, mas para a santificação da igreja. Vou mostrar isso à luz da Escritura com vocês. Primeiro, olhem no texto comigo. Veja que a verdade de Cristo crucificado é uma mensagem do apóstolo que gera em Paulo um modelo de pregação. Veja, irmãos, a maneira como eu prego descreve aquilo que eu creio. Quando o que salta dos meus lábios é mera sabedoria humana, discurso humano, e não o evangelho de Cristo, eu não sei, eu não conheço a Cristo, tecnicamente falando. Por isso, se eu conheço a Cristo e esse Cristo crucificado, a minha maneira de pregar reflete o caráter do Cristo crucificado. E aqui Paulo então começa dizendo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aqui, entenda, sabedoria aqui é algo que Paulo utiliza algumas vezes. Perceba, por exemplo, no verso 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Veja o verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então, se eu quero que a igreja se apoie no evangelho, a minha pregação não pode ser meramente sabedoria humana. Ela não pode ser meramente sabedoria humana. Ela tem algo mais profundo a ser anunciado. Por que não meramente humano? Venha para o capítulo 1 comigo. Veja o que Paulo diz a partir do verso 18, irmãos. Veja o que Paulo diz. Certamente ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Primeiro porque a sabedoria de Deus, ela vai revelar a loucura da sabedoria dos homens. Não porque aquilo que os homens sabem não seja bom, não é isso. É que aquilo que eles sabem nunca pode chegar ao conhecimento de Cristo, porque o meio para conhecer a Cristo é Ele crucificado, sendo proclamado o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Não tem outra maneira de fazê-lo. O modelo da pregação, então, ele está linkado à natureza da pregação. Eu vou pregar de acordo com aquilo que eu creio. Então, é por isso Paulo então segue no seu argumento dizendo, volte comigo para o capítulo 2, irmãos, ele diz assim: porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. As escolhas das palavras, né? Eu decidi nada a saber. Por que eu decidi nada a saber? Não é porque eu quero pregar o básico do básico. Sabe por quê, irmãos? Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Mas sim no poder de Deus. Para que a fé de vocês fosse apoiada no poder de Deus. Essa é a razão pela qual eu prego Cristo. A natureza o conteúdo da minha pregação modela a minha pregação e ela cumpre um objetivo, que é o objetivo da cruz de Cristo, que é forjar um povo que serve ao Senhor, que foi liberto da morte do diabo e do mundo pelo sacrifício do Cordeiro. Se eu não prego esse evangelho do modo como o Senhor descreve, o fruto disso é uma igreja que vive exatamente o oposto disso. Exatamente o oposto disso. É interessante você pensar, irmão, Jesus Cristo, né? Jesus aqui, o Salvador, Cristo ungido. As duas palavras claramente refletem o caráter daquele que é o Salvador da igreja e ao mesmo tempo aquele que é o profeta, sacerdote e rei, porque a palavra Cristo aqui, ela significa ungido, é aquele que recebeu o Espírito de Deus e para cumprir o propósito para o qual ele foi enviado, que é libertar o povo do cativeiro e da morte. Eu prego a Cristo, a Jesus Cristo e este crucificado. Ora, é interessante notar que Paulo aqui, ele não está dizendo eu prego Cristo crucificado por que você não prega ele ressurreto? Porque o poder da cruz, irmãos, está no fato de que o que ele fez na cruz foi aceito pelo Pai. E como é que eu sei que o que ele fez na cruz foi aceito pelo Pai? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é à toa que Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 15, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, veja a linguagem de Paulo descrevendo o que a Escritura ensina. Irmãos, verso 1 em diante, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. De novo, Paulo traz à memória o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos. Isto é, por esse evangelho vocês são salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Veja, irmãos, o conteúdo daquilo que foi proclamado. Se vocês retiverem a palavra tal como eu a preguei. A sequência ele diz: a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Como? Segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele descreve que ele apareceu a Cefas até o dia que ele foi assunto aos céus. Olha,
a morte dele foi como estava escrito na palavra. Então, eu estou anunciando o evangelho que está arraigado nas escrituras. Desde o Antigo Testamento. Nós vimos isso em Isaías 59. Poderíamos espelhar isso em vários lugares da Bíblia, mas esse evangelho foi anunciado desde o Antigo Testamento. Se você não se cansar de abrir a escritura, eu queria que você viesse comigo para Romanos, no capítulo 1. Veja, por favor, irmãos, Romanos 1, verso 1 e 2, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? O evangelho de Deus. Aí, esse evangelho que foi anunciado quando, irmãos? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quando pregamos Isaías falando do evangelho, é o que está dito aqui, foi anunciado, foi prometido desde o Antigo Testamento. Então não é uma mensagem pautada na minha opinião, é pautado, arraigado completamente nas Escrituras. Não é a minha sabedoria, é o que está revelado, é a Bíblia aberta, é o que está escrito na Sagrada Escritura. Para quê, irmãos? Para que vocês se apoiem na verdade. Voltando comigo para Coríntios no capítulo 2, então Paulo continua dizendo: eu preguei a Cristo esse crucificado. Vou voltar um pouco para falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí ele diz, e aí ele diz, veja, irmãos, a mensagem que está revelada na Escritura, não é na minha opinião, ela é pregada no modo como é a natureza da pregação. Eu prego Cristo crucificado, então não é o meu poder, é o poder dele. Não é em fraqueza, mas no poder dele. Que fraqueza? Na minha fraqueza. Veja o verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Veja, irmãos, isso gera um modelo completo para que eu pregue a palavra. Como eu me apresento para proclamar o evangelho em fraqueza. E aqui Paulo provavelmente está descrevendo até problema de saúde, temor, tremor, ele estava cansado. E ele diz, eu preguei o poder de Deus na minha própria fraqueza. Eu lembro de João, quando disse, importa que ele cresça e eu diminua, porque essa mensagem é que salvará o mundo. Esse evangelho que salvará o mundo. Não é a minha sabedoria, nem o meu poder, é o poder dele e a sabedoria dele. Aí na sequência, veja, irmãos, de novo o modelo, né? Isso aqui cabe um curso de pregação perfeito aqui. Aí ele diz, a minha pregação, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Espírito e poder. Duas coisas. O que é o poder? Primeira coisa, se é espírito de poder, o verso 5 vai contrapor o poder do homem, veja. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse é o propósito. Então o que é o poder de Deus? Essa é uma pergunta interessante. Paulo está falando que o que eu fiz na campanha de cura foi isso. O que é o poder de Deus? Em Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o que, irmãos? Ele é o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus como dos gentios. Eu não me envergonho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu prego a Cristo dessa forma. Eu estive aqui em fraqueza, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que o propósito da pregação se cumpra. A igreja confie no Senhor. Ela confie no poder de Deus, na sabedoria de Deus.
É importante firmar ainda esse conceito, irmãos. Não se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo vai argumentar melhor sobre a sabedoria, não vamos abordar isso aqui agora, mas veja no verso 6, ele deixa como um gancho que é puxado a partir do verso 6, ele diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos, nem desta época, poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. E que mistério é esse, irmãos? É o mistério que estava oculto no Antigo Testamento e agora se fez revelar no Novo Testamento. É aquilo que foi anunciado em formas de sombras e tipos do Antigo Testamento, agora é declarado ao povo. Não é quando alguém fala: eu tenho um mistério para lhe falar, corra, 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 corra. Porque todo o mistério de Deus foi revelado no Evangelho. O mistério que estava exposto no Antigo Testamento agora foi revelado a nós em Cristo Jesus. Como é que Paulo descreve lá em Timóteo o mistério da piedade? Ele descreve como, irmãos? Aquele que se fez homem, o Deus que se fez homem, que foi recebido entre os homens e diz mais, ele foi contemplado por anjos, ele foi justificado em espírito, ele foi pregado entre os gentios. Veja aí a pregação desse evangelho, e depois crido no mundo. O evangelho é pregado, nós vamos crer segundo aquilo que ouvimos da pregação, pregado e crido no mundo. O mistério foi revelado por meio da proclamação do evangelho ao mundo. Por que isso aqui é tão importante? Eu queria então colocar os pontos que expus no início. Por que pregar Cristo e esse crucificado é suficiente para nós? Primeiro, porque ele é suficiente para salvar o pecador. Volte comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios ainda, irmãos, no capítulo 1, por favor. Ele diz assim, ora, verso 20, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Perceba, a loucura da pregação e a sabedoria dos homens. Os homens, por sua própria sabedoria, não conhecerão a Deus. E não é esse o meio que Deus determinou. Não é a sabedoria do homem. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai revelar a sua sabedoria. Jesus Cristo crucificado. Que sabedoria é essa, irmãos? Uma pergunta precisa ser respondida. E aqui se divide a verdadeira e a falsa e a verdadeira religião se dividem aqui. O que acontecerá com você quando você se apresentar diante do Deus Santíssimo no último dia? Qual é a tua esperança naquele dia? Como pecadores, como eu e você, nos apresentaremos diante do Santíssimo Deus. Nós vimos na exposição anterior a sabedoria dos homens, fazendo vestimentas para si,
e não encontrando a paz. Deus diz assim: essa é a minha sabedoria. Se Cristo morreu pelos teus pecados na cruz do Calvário. O sentido então é: eu me apresento diante de Deus sem ser destruído, se Cristo foi condenado em meu lugar, se a morte dele na cruz foi por mim. Cristo é suficiente para salvar o pecador, o Cristo crucificado, porque Ele é a sabedoria de Deus. Mas não apenas isso, irmãos, Ele é a justiça de Deus. Em que lugar no mundo você pôde perceber algum lugar na própria revelação bíblica onde Deus revelou o maior ódio ao pecado no mundo? Alguém pode pensar, eu acho que quando Adão pecou e ele os condenou à morte com toda a raça humana, expulsando do jardim. Outra pessoa pode dizer, eu acho que não foi, eu acho que foi o dilúvio, quando toda a raça humana foi morta ali por causa dos seus pecados. Alguém ainda pode dizer assim, eu acho que foi Sodoma e Gomorra, quando o fogo caiu do céu e os aniquilou. Alguém pode dizer, foi o cativeiro babilônico. Alguém pode falar tanta coisa na história. Alguém pode falar do Holocausto. Alguém pode falar de grandes tragédias do mundo. Mas você sabe qual é o lugar onde Deus revelou o maior ódio, a ira dele contra o pecado? Foi na cruz do Calvário. Eu prego Cristo e este crucificado, porque ali eu tenho as maiores alturas da justiça de Deus. O dilúvio, uma gota do cálice. Sodoma e Gomorra, uma gota do cálice. Jesus Cristo, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas não era possível. Para que Ele pudesse me salvar, a ira de Deus precisava cair sobre Ele e ser retirada de sobre mim a única esperança que eu tenho. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, a ponto de dizer, Deus meu, porque tu me desamparaste. Mas não apenas isso, meus irmãos. A cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele é poderoso também para salvar o pecador, porque ele é o lugar onde nós encontramos as maiores manifestações do amor de Deus para com o pecador. Nenhum lugar eu sei o que é amor além da cruz do Calvário. É ali que eu conheço o amor de Deus. Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele estava recebendo a ira que estava sobre mim, ele recebe sobre ele, ali, ao receber isso, ele está declarando ao seu povo o seu amor por eles. Perdoa-os, Pai, é por eles
que eu levo a culpa. E aí, 2 Coríntios, capítulo 5, 21, ele diz: aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado, para que nós fôssemos declarados justiça de Deus, ou feitos justiça de Deus. Aquele que nunca pecou, morreu pelo meu pecado, para que eu, que sou injusto, fosse declarado justo, porque a justiça dele foi imputada a mim. É tão certo isso, irmãos, que no final do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer, para mostrar a decadência e da impotência do homem, verso 26 em diante, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tudo que eu tenho foi me dado por Ele. Como é que eu sei disso, irmãos? Verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. O qual refere-se a Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É suficiente para salvar o pecador. Eu não preciso de uma outra mensagem para salvar o pecador, além dessa: Cristo crucificado. Mas Ele não é apenas, irmãos, a minha justiça, a minha sabedoria e a demonstração de amor. Ele é também a santificação, como diz o texto. Santificação como? Como é que Ele me santifica, irmãos? Primeiro, claramente, a sua obra, uma vez por todas, ela nos declara que nós fomos justificados por Ele. Então, a sua justiça foi imputada a nós, mas aqueles por quem Cristo morreu, são esses que vão viver uma vida de santificação na jornada. E como é que Paulo lida com os pecados da igreja? Com Cristo crucificado. Veja, irmãos, no capítulo 1, Paulo vai mostrar o pecado da igreja. Qual o pecado? Um dos pecados da igreja de Corinto: divisão no meio da igreja. Como é que você lida com a divisão no meio da igreja? Paulo diz assim, irmãos, no verso 12 do capítulo 1, ele fala: me refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. E aí ele pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Veja, irmãos, Paulo está dizendo: como vocês me colocam como cabeça da igreja? O cabeça da igreja é aquele que morreu por ela, que levou o pecado da igreja. Como vocês me fazem senhor da igreja? Acaso eu morri por vocês? Como é que Paulo lida com o problema da divisão? Cristo crucificado. Essa é a causa da unidade da igreja. Olha a Santa Ceia, olha a ceia do Senhor, quando o Senhor nos instrui lá dizendo:
Este é meu corpo, que foi dado por vós. Este é meu sangue, que foi derramado por vossos pecados. Irmãos, ele morreu por nós. Há uma unidade na declaração do seu sacrifício. Então, a vida de divisão no meio da igreja é a quebra do princípio da pregação do evangelho da cruz. A igreja, para viver unida, ela não pode se apartar da cruz de Cristo. É só perguntar para quem quer ser o cabeça: acaso você morreu pela igreja? Segunda coisa interessante nesse texto, irmãos, é que Paulo vai lidar com o problema da imoralidade, da falta de disciplina no meio da igreja. Como é que se resolve isso? 1 Coríntios capítulo 5, venha comigo por favor, 1 Coríntios capítulo 5, veja o que Paulo vai dizer aqui. Paulo fala que estava acontecendo algo tão terrível no meio da igreja, irmãos, que era um jovem se deitar com a mulher do seu pai, isto é, a madrasta dele. Isso era de conhecimento de todos e ninguém fazia nada. E eles estavam jactanciosos, soberbos, porque falavam em outras línguas, tinham revelações, então eles acreditavam que Deus estava abençoando eles. E Paulo diz: vocês não se preocupam e não se perturbam com o que está acontecendo no meio da igreja. E como é que resolve isso? Verso 7 do capítulo 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está dizendo assim: como foi que o Senhor tratou com o pecado? Cristo foi morto pelo nosso pecado. Como vocês tratam o pecado dessa maneira no meio da congregação e na sua própria vida? Cristo crucificado santifica a igreja e purifica o povo de Deus. Mas ainda eu posso ir para outras sessões. Então você imagina, irmãos, o apóstolo Paulo lidando com a divisão da igreja. No outro sentido agora, quando pessoas que eram iguais na casa de Deus, isto é, irmãos da igreja, cada um queria ser maior que o outro e cada um queria cuidar do seu próprio interesse. Veja lá em Filipenses, no capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, por favor. Filipenses capítulo 2, irmãos, preste atenção nesse texto. Filipenses capítulo 2. Paulo diz assim, a partir do versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui ele está resolvendo um problema da igreja, irmãos, e não é moralismo. Qual é a base para tratarmos os iguais, considerando os outros superiores a nós mesmos? Ele vai falar: eu vou falar de alguém que era igual, Jesus Cristo. Eu vou lhe mostrar qual é a base. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois subsistindo ele em forma de Deus, isto é, sendo ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, ele não é Deus porque tomou o lugar de Deus. Ele é Deus por natureza. Ele está dizendo: Jesus Cristo é Deus por natureza. E o que foi que ele fez? Veja o verso seguinte. Ele não deixou de ser Deus. Ele botou um avental. Ele se fez servo. Ele se fez homem. Verso seguinte diz: antes, a si mesmo se esvaziou,
Ele não deixou sua divindade, ele deixou sua glória, mas não a sua divindade. Ele sempre permaneceu o que ele é, Deus. Aí ele diz: tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A cruz de Cristo é a declaração de como eu devo tratar os iguais, porque ele, sendo igual a Deus, sendo ele Deus, se fez servo. Paulo diz: não tem vós o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Não considere apenas o que é seu, pense também no outro. Eu vou lhe falar de Cristo crucificado. Ora, se nós fôssemos pensar ainda mais, irmãos, os exemplos se multiplicam. Eu falaria mais dois. Os exemplos se multiplicam. Como alguém pode aprender a ser líder na igreja? O Evangelho de Marcos descreve uma mãe que chega para falar com o Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Aí começa um diálogo entre eles e lá na frente Jesus diz assim, ora, no meu reino não é assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser grande, seja servo do outro. Ai, qual o padrão redentivo? Assim como eu, que não vim ser servido, eu vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Cristo crucificado é o padrão da liderança da igreja. Não para ser servido, mas para servir. E por último, não porque não tenham mais exemplos, mas precisa terminar. O que você faz quando você está em crise no seu casamento, marido? E você começa a pensar que não ama mais a sua esposa, e aí vocês vão buscar um aconselhamento bíblico, ótimo, não tem problema, bênção de Deus. Mas quando a pessoa não tem essa mentalidade, vai procurar um terapeuta de casais? Eu queria que você olhasse de novo para a cruz agora. Esse evangelho que te salvou é o que vai te ensinar a amar. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você quer aprender a amar sua esposa? A cruz de Cristo. Ora, irmãos, quando fui ter convosco, era por isso que eu queria falar de Cristo crucificado. Porque tem poder para salvar o pecador e de santificar a igreja verdadeiramente. Esse é o Evangelho de Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, porque somos aqui colocados diante da verdade mais gloriosa dessa terra. Ó Deus, desvenda os nossos olhos. Ó Deus, aplica essa verdade ao nosso coração, Senhor.
Ó Deus, tem piedade de nós. Ajuda-nos na nossa necessidade. Socorre-nos nas nossas muitas fraquezas. E que o poder do Evangelho se manifeste em nós, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.